Em 1971, houve um dos mais aterrorizantes experimentos psicológicos da história, conduzido pelo Dr. Philip Zimbardo, um psicólogo comportamental da Universidade de Stanford. Ele queria estudar o princípio de um outro psicólogo chamado Le Bon, o que é irônico, por sinal, tem esse nome, e que dizia que indivíduos em grandes massas, numa verdadeira multidão, perde a sua individualidade, ele perde as suas noções morais e acabam agindo de maneira totalmente diferente, totalmente desindividualizada. Ética, tranquilidade parece ser perdido. Daí ele idealizou um experimento. Como seria a vida entre prisioneiros e guardas? Pensou no seguinte experimento: vamos fazer uma espécie de prisão. Então ele selecionou alguns voluntários e dividiu em dois grupos de forma aleatória, onde um grupo seria os guardas e o outro grupo seria os prisioneiros. Para dar um sentido bem realista nisso, os prisioneiros foram presos numa delegacia de polícia de Palo Alto e julgados e encaminhados para a prisão. Nessa época havia aquele sentimento antimilitarismo, anti-guerra, paz e amor, etc. e tal. Então todo mundo queria ser o prisioneiro, por pura frescura. Mas tinha que ter algum policial, então eles jogaram na base da moeda. Bom, feita a seleção, que depois alguns disseram que não, isso aí foi feito para escolher os melhores, tudo. Todos os indivíduos eram homens brancos, gozando de perfeita saúde física e mental, pelo menos era isso que se julgava. E foram conduzidos para os porões da Universidade de Stanford. Dali tinha poucas regras. As regras, eles iriam receber cerca de $15 na época por dia, sua estada. Só que tem alguns pequenos detalhes. Os policiais, os guardas, eles podiam usar como única arma um cacetete. E podia voltar para casa todo dia e de noite. Já os prisioneiros tinham que ficar lá, porque eles eram prisioneiros e prisioneiro tem que ficar preso. No primeiro dia tudo foi tranquilamente e tal. Os guardas podiam impor qualquer castigo que julgasse necessário, desde que não fosse castigo físico. Não poderia bater nas pessoas. E o que aconteceu? O problema se deu no segundo dia, onde os guardas começaram a agir de maneira sádica, aplicando torturas psicológicas, castigos de deixar sem comer, tudo. Os próprios guardas acharam por bem separar o grupo dos prisioneiros em dois grupos, os bonzinhos e os mauzinhos. Isso partiu deles, não fazia parte do experimento, não foi dito, mas eles tinham a autonomia para fazer isso. Basicamente ele fez o que normalmente as prisões já fazem, separa os indivíduos. Isso porque indivíduos diluídos acabam gerando menos revoltas e rebeliões, e foi o que foi comprovado. Na primeira revolta, já no segundo dia, eles foram punidos, ficando sem comer, e recolhidos para suas celas, e depois separados em dois grupos. Os grupos considerados como bons tinham melhores regalias, como ter um colchonete para dormir. Os malvados, não. Todos os prisioneiros usavam uma espécie de vestimenta lá, uma bata e um chinelo de borracha. E os guardas tinham seu uniforme, que eles mesmos idealizaram, um uniforme bege, comprado numa loja local. Como nós vemos, a humanidade não é tão boazinha quanto parece. Vários tipos de experimentos já mostraram isso. Eu já falei do experimento de como as massas se comportam, onde um indivíduo é levado a agir como os outros, mesmo sabendo que é uma maneira errada, e o experimento de Milgram mostra como as pessoas podem ser sádicas em nível individual. Só que aí é muito pior porque escalou. Posso dizer que é uma soma dos dois efeitos, uma tendência da pessoa a ir para o sadismo
e a outra de agir como a massa. Os guardas começaram a apresentar um comportamento não sádico, mas muito sádico. Um dos prisioneiros, o prisioneiro de número 146, acabou se revoltando com aquilo e dizendo que aquilo tudo estava errado, que não fazia o menor sentido. Ele foi colocado numa espécie de solitária. Quando perguntado aos outros prisioneiros se eles topariam deixar o outro livre, mas ter uma redução de sua ração e tirar as suas mantas durante a noite, eles preferiram deixar o cara lá apodrecendo na solitária e ficar com as suas mantas. Já no terceiro, quarto dia, as coisas já estavam perdendo o controle. Os indivíduos que estavam presos estavam apresentando altas taxas de depressão. As celas estavam imundas, a sujeira generalizada. Um deles estava desenvolvendo uma coceira psicossomática e que Zimbardo ignorou solenemente, dizendo praticamente que ele estava inventando aquilo para fugir. O próprio Zimbardo estava tão acometido com o experimento que ele encarnou bem a figura do diretor e queria transferir todo mundo para uma unidade prisional desativada da polícia. Só que as autoridades locais negaram e ele achou aquilo um absurdo e falta de cooperação. Ou seja, o próprio pesquisador estava envolvido no experimento de forma absurda. Só isso já descaracteriza tudo e já deveria ter sido parado. As rebeliões começaram de novo e os guardas já usavam todo o requinte de crueldade em termos de humilhação. E isso lembrando que eles não poderiam tocar nos prisioneiros, senão eu acredito que já teriam se matado. Quando várias visitas foram lá, ninguém falou nada, exceto uma pessoa. Exatamente uma psicóloga que tinha um caso com o Zimbardo na época. E ela ficou chocada com aquilo. Achou aquilo uma falta de ética sem precedentes. No sexto dia, aquilo tudo teve que parar. O que acontece então? Indivíduos com um grande grupo perdem a sua individualidade. Agem de maneira como se fosse uma grande massa, na base de ninguém é culpado por nada. Ninguém é diretamente responsabilizado. Um fez porque o grupo fez porque todo mundo fez. O que acontece com as pessoas que caem tão fácil na selvageria? Ainda não sabemos. Talvez nosso processo cognitivo privilegia o comportamento de grupos de forma ainda selvagem. Nós agimos como primitivos. E isso quando temos recursos a serem questionados, como comida e abrigo, e era basicamente o que estava imposto lá. Mas não só isso. Essa fase de nós vivemos em paz e bonzinhos, nós não vemos nem na natureza, onde formigas e besouros guerreiam entre si, vespas e formigas guerreiam. Formigas guerreiam entre outras formigas. A natureza não é nada boazinha. E os seres humanos têm essa tendência também. Não é legal nós entendermos que nós somos apenas humanos, mas é isso que nós somos. Apenas seres humanos, seres vivos que podem cair na histeria, na raiva. Nós vimos isso quando nós temos rebeliões e mutins ou em qualquer protesto, onde as pessoas começam a sair quebrando tudo. E quebram tudo porque um grupo fez. As pessoas têm sérias deficiências de trabalhar e protestar de maneira pacífica. São raros os casos que isso acontece. Isso é o certo? Isso é o errado? Não há resposta certa porque é isso que acontece. Então, quando nós entendemos como coisas como nazismo ou movimentos do levante comunista, onde as pessoas eram obrigadas a denunciar os seus filhos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho, e eles achavam que estavam certo em prol de algo maior. Isso nós vemos em qualquer levante com grande quantidade de pessoas, massas, perdem a sua individualidade e o seu senso ético. Não é uma coisa legal de se saber, não é uma coisa legal de se entender, de se visualizar. Zimbardo foi muito tempo investigado por isso e acabou isso não dando em muita coisa, mas aquelas pessoas tiveram grandes problemas psicológicos, alguns ainda desenvolveram sérios traumas que duraram por muito, muito tempo. 6 dias foi o que durou o experimento de Stanford. 6 dias para zoar geral com a cabeça de uma pessoa. Quando nós vemos na televisão a selvageria, como houve no caso
daquele referendo feito por alguns grupos catalães para decidir sobre se a Catalunha deveria ser emancipada da Espanha. Os soldados repeliram de maneira selvagem. É fácil também dizer que é culpa dos governos. A culpa é de todo mundo. Isso deveria de ser previsto, porque o experimento de Stanford, como eu disse, foi de 1971. Isso é mais do que conhecido, já foi mais do que estudado. Os policiais deveriam ser uma escolha melhor. E isso nós não vemos, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Qual é a solução para isso? Fica difícil de saber. Talvez uma seleção melhor entre policiais, mas quando nós vemos que a seleção, na verdade, é apenas uma prova escrita para saber se o cara está apto fisicamente ou não, e com o mínimo de equilíbrio psicológico, fica complicado, porque ele vai perder a sua individualidade e agir como um grupo coeso. Deveríamos pensar melhor nisso quando vermos e anteciparmos certas tragédias. Esse é André, do seusceticismo.net. Bom, que tal você agir como uma massa? Faça como quase todo mundo e clique aqui no sininho assinando nossos vídeos para receber sempre a notificação de quando tiver vídeo novo no ar. Se a massa não eleger, faça assim mesmo. Alguém tem que ser o primeiro. Obrigado por terem assistido.